Vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema chamados para gerar. Chamados para gerar. Mas eu não poderia deixar aqui de registrar nossos agradecimentos a todos os irmãos que estão trabalhando incansavelmente, não é, para receber a nossa conferência. Você vai olhar aí, o chão está limpinho, está até com cheiro assim de limpeza, o prédio da igreja, e os irmãos saíram daqui de madrugada. Eu achei que era mais de 2 da manhã ontem. 7 de setembro tivemos aqui o mutirão também, então tivemos um grupo expressivo de irmãos. Graças a Deus conseguimos adiantar muita coisa, né? Estamos fazendo revisão de tudo. Hoje não sei se você percebeu, mas está mais gelado porque todos os aparelhos estão funcionando. Se não me engano, o pastor Ricardo me falou que estavam todos funcionando. Eu creio que estão, né? Então está sendo tudo revisado. E eu creio que, como o pastor André falou aqui, nós vamos ter uma grande conferência. E esse lugar aqui vai estar bonito, mas vai estar cheio da glória de Deus também. Amém? Glória a Deus. Então, muito obrigado a todos os irmãos. Não vou mencionar nome aqui não, que eu vou esquecer alguém. E esse negócio de esquecer é complicado. Então, mas Deus sabe. João capítulo 12, verso 26 diz assim: se alguém me servir, o Pai o honrará. O honrará. Então a sua recompensa não vai ser da minha parte, não vai ser nem da igreja. A sua recompensa mesmo vai ser do Senhor. E o Senhor vai te honrar, porque você ofertou o seu feriado aqui. E muitas irmãs que vieram aqui, né? Só para trazer o lanche, para ajudar a cozinhar, para manter. Porque se tiver comida, o pessoal trabalha animado. Enquanto tem café, né? Enquanto tem café girando, tem gente trabalhando. Parou a comida, diz o ditado que saco vazio não para em pé. Aí começa a sair, né? Então teve as duas coisas aqui. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28. O pastor André anunciou, mas não apresentou. Eu queria apresentar aqui o pastor Abraão e a esposa é... Como? Marlis. Perdão, irmão, que eu esqueci. Fica de pé, pastor Abraão. Eles são os nossos pastores venezuelanos, que estão com a igreja venezuelana lá em Roraima. Eu estive lá ministrando ano passado, né? Final do ano passado. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem entrado muitos venezuelanos, né, pela fronteira. Então a igreja lá tem um culto em português e um outro culto em espanhol, né? E ele é o pastor da igreja que basicamente venezuelanos, está vendo? Amém? É esse trabalho que nós temos que apoiar. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Levante a sua mão direita e diga: Pai, eu abro o meu coração para receber a tua palavra nesta noite. Fala comigo em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e essa palavra é para a sua vida. Amém? Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós fazemos parte de uma sociedade, uma geração extremamente ativista. Nós estamos fazendo muitas coisas simultaneamente, e é muito comum você abordar alguém, abordar um irmão, uma irmã, e dizer assim: pastor, estou muito ocupado, tem tanta coisa, não sei como é que eu vou dar conta. E a gente sabe que a vida é corrida mesmo. O problema é quando a gente traz esse mesmo ativismo para dentro da vida da igreja. Isso enche o nosso coração. E a gente começa a ficar agitado de um lado para o outro, envolvido em tantos afazeres, que corremos o risco de perder o foco daquilo que é o propósito principal de Deus para a nossa vida. Pastor,
errado fazer coisas? Não. Tem coisas que precisam ser feitas. Mas nós não podemos perder o foco do chamado e do propósito principal de Deus para a nossa vida. E qual é o propósito de Deus para nós? Para que fomos nós chamados? Diga assim: eu fui chamado para gerar. Gerar o quê? Filhos espirituais. O princípio da natureza diz que toda semente reproduz segundo a sua espécie. Semente de maçã gera maçã. Semente de mamão gera mamão. Semente de gato gera gato. Semente de homem natural gera homem natural. E um homem espiritual gera outro homem espiritual. Amém, queridos? Como que eu posso explicar isso melhor para você? Você tem que colocar na sua mente, mentalizar uma colmeia. Você sabe, numa colmeia existem 3 categorias de abelhas. O primeiro grupo é chamado de abelhas operárias. O que fazem elas? Elas constroem a colmeia, elas buscam o pólen, elas não param. Elas ficam indo e voltando para abastecer a colmeia, para construir e depois para manter a fabricação do mel. É um grande grupo. Existe um outro grupo que é chamado de zangões. Quem são os zangões? São os soldados que defendem a colmeia. Qualquer intruso, qualquer pessoa, qualquer urso que queira roubar o mel, qualquer ser humano que se aproxime, eles são os homens bombas. Eles dão a sua vida, eles morrem para defender a colmeia. E esse é o propósito da vida deles. Mas no centro da colmeia existe uma abelha que ela é diferente de todas as demais abelhas. Ela é maior e ela também tem uma alimentação especial. Ela se alimenta da geleia real e não do mel comum. E essa abelha, ela é chamada de abelha rainha. Você sabe qual é o propósito dela? Reproduzir. Ela acasala e libera milhares de óvulos que vão sair, aquelas abelhinhas que vão perpetuar a espécie. Deixa eu falar algo para você. No chamado de Deus, no propósito de Deus, eu e você fomos chamados para ser essa abelha rainha, para gerar para Deus. Claro, no decorrer da vida a gente tem que fazer muitas coisas, mas o propósito, o foco é gerar. Sabe, há muitas pessoas que estão trabalhando como abelhas operárias. Elas são defensoras aguerridas como os zangões. Elas lutam pela colmeia, mas o propósito de Deus é gerar filhos espirituais. E por que que esse é o propósito? Por que que o nosso chamado é gerar? Primeiro, porque esse é o propósito principal de Deus para a sua vida. Existe uma lei da hermenêutica. Quem está fazendo seminário agora, nesse momento, está fazendo hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência que te dá as regras para a interpretação das Sagradas Escrituras. Você não pode ler a Bíblia e dizer assim: ah, eu acho que é isso. Eu ouço, eu acho engraçado, né? Principalmente nesses Instagram de perguntas, quando a pessoa fala assim: pastor, o que você acha? Eu acho. Não tem acho. Você tem que aplicar as leis de interpretação e você vai chegar às mesmas conclusões. Pastor, o senhor não tem dúvidas? Não, eu tenho convicções e coisas que eu não sei. Então, quando alguém vai ler a Bíblia, ele tem que aplicar regras de interpretação, senão ele fala qualquer coisa. E a primeira lei da hermenêutica é chamada de a lei da primeira menção. O que essa lei diz? Que tudo, a primeira vez que a palavra menciona algo, ou que uma palavra é mencionada na Bíblia, aquele contexto define o significado geral daquela palavra ao longo de todas as Escrituras. Então, a primeira vez que Deus mencionou bênção, quando Ele cria o homem e Ele abençoa, a bênção está ligada a um propósito. O Senhor o abençoou e lhe disse: sede fecundos,
multiplicai, enchei a terra. Para que a bênção de Deus está sobre nós? Para que possamos gerar, multiplicar, para que possamos ser fecundos. E nós sabemos que o homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado no sexto dia. No sexto dia. A Bíblia diz assim: criou Deus, pois, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o regar. Primeiro dia de trabalho dele seria o sétimo, feriado. Não teve trabalho. Era relacionamento, porque Deus não criou o homem numa fábrica. Deus colocou o homem no jardim para que ele pudesse se relacionar com Deus. Mas quando o homem peca, ele quebra o descanso do Senhor. É por isso que nos evangelhos Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque o pecado quebrou o descanso de Deus. E ele começou a trabalhar no plano de salvação para trazer o homem de volta a si mesmo. Quando Jesus morreu na cruz e bradou tetelestai, naquele momento, a Bíblia diz que ele é assunto aos céus e lá ele se assentou, dizendo o seguinte: a obra está concluída, agora ele está descansando. E quando você nasce de novo, você começa do descanso. Você não trabalha pela sua salvação. A sua vida com Deus começa no descanso. Por isso, o crente não pode ficar o tempo todo agitado e ansioso e preocupado. Você tem que descansar no Senhor, irmãos. Porque Deus não é pego de surpresa em nada. Tudo o que você precisa, Ele já fez. Toda provisão que você precisa, Ele já proveu. Toda cura que você precisa, Ele já conquistou essa cura. Toda bênção familiar que você necessita, Ele já conquistou, já é sua. Você tem que descansar. E quando o diabo te coloca agitado de um lado para o outro, você não consegue ter fé. Você fica só agitado. Quando você descansa, Deus trabalha. O homem pecou, a maldade se multiplicou na terra, veio o juízo em forma de dilúvio. E quando Noé sai da arca, Deus dá uma palavra a Noé, estava começando tudo de novo. E o que Deus fala para Noé? Gênesis 9, verso 1. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O propósito de Deus não mudou. O homem, como um carrinho de supermercado com a rodinha torta, ele continuou caminhando para o lado errado. A Bíblia diz então que veio o juízo de Babel, a raça humana se espalhou e não tinha ninguém que invocasse o nome do Senhor. E Deus saiu procurando pela face da terra um homem que pudesse responder a ele. Encontrou em Ur dos Caldeus um homem chamado Abrão. E ele disse: eu vou testar esse homem. Eu vou dizer: saia da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E se ele me responder, vai ser com ele. E ele chama Abrão. E Abrão responde. E Deus começa tudo de novo. E quando Deus estabelece o propósito em Abraão, ele diz assim: farei de ti uma grande nação, te multiplicarei extraordinariamente. Ou seja, é o terceiro começo de Deus. E ele continua querendo filhos, uma grande família, cheia de filhos espirituais. Porque o propósito de Deus não muda. Deus muda o nome de Abrão. Abrão significa pai exaltado. Para Abraão, pai de muitos filhos, pai de inumeráveis multidões, pai de muitas nações. Deus quer uma família com muitos filhos, irmãos. Sabe o que acontece com as pessoas? Quem aqui já fez o CTL? Levanta a mão assim. Amém. Então você sabe o que eu vou falar. Porque no CTL nós falamos disso. Imagine um homem que ele seja um grande confeiteiro. E a vida dele é fazer bolos. Então ele pensa assim: eu vou ver os ingredientes, uma receita, e ele passa a vida testando, treinando, reproduzindo, porque ele diz: um dia eu vou encontrar com Deus.
e eu vou entregar para ele um bolo de chocolate. E ele faz isso durante 30 anos. No final de 30 anos chega a sua hora, ele vai se apresentar diante de Deus. Ele pega aquele bolo de chocolate e ele diz: Senhor, olha aqui, passei minha vida toda, teu trabalho, me sacrifiquei, abri mão. Quantas vezes eu quis comer esse chocolate, mas não comi, guardei. E aqui está, Senhor, o bolo de chocolate que eu fiz para ti. Imagina a decepção dele, se o Eterno olha para o seu rosto e fala: ô, meu filho, muito obrigado, seu empenho, sua dedicação, mas ninguém nunca te falou que eu não gosto de bolo de chocolate. Dá para o Gabriel, ele gosta. Eu gosto de baunilha, porque ele passou a vida toda fazendo algo que ele gosta, mas ele nunca perguntou se é o que Deus quer. Irmãos, nós estamos vivendo esse momento em que muitas pessoas, e a internet está assim de gente: ah, porque o meu chamado é esse, meu ministério é aquele, porque eu gosto disso. Deixa eu falar algo para você. Existem 3 maneiras de você dar presente para uma pessoa. A primeira maneira, que é a mais comum: as pessoas dão de presente para outros aquilo que elas gostam. Elas vão na loja, elas veem uma roupa, veem um produto, e elas dizem: ah, gostei disso, vou comprar e vou dar para fulano. Seja sincero. Alguém aqui já ganhou um presente que disse assim: isso aqui eu nunca vou usar na minha vida? Levanta assim a mão. Não precisa dizer quem deu. Todo mundo. Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que tem muita gente fazendo ministério. Eu gosto, vou dar para Deus. Você sabe se ele gosta de camisa florida? Você ama a camisa florida, mas ele valoriza tons neutros. Entendeu? Essa é a primeira forma. A segunda forma de você dar presente é você dar de acordo com o gosto do outro. Você fala: puxa, olhei ali, ele gosta de Apple Watch. Aí ele vai lá e compra um Apple Watch e fala: puxa, eu gosto, mas eu já tenho. Terceira forma, essa aqui você nunca vai errar, é você saber o que o outro precisa. E você trazer exatamente o que o outro precisa. E quando a pessoa abre, ela fala: oh, nossa, estava pensando um dia desse em comprar isso. É exatamente o que eu estou precisando. Entende o que eu estou dizendo? Sabe qual é o problema hoje, irmãos? De muita gente apaixonada consigo mesmo. Eu dizendo: não, o meu chamado, a minha missão. E elas estão fazendo o que elas gostam, achando que o que elas gostam é o que Deus gosta. Eu encontro pessoas que dizem: não, porque... Eu falei: e Deus, você já perguntou para o Senhor? Eu não quero que você desperdice 10, 15, 20 anos da sua vida para chegar naquele dia e ouvir do Senhor falar: filho, você é muito dedicado, mas eu nunca te pedi isso. Existe uma igreja nos Estados Unidos, e que já tem no Brasil também, chamada Igreja de Ministérios. Estava lendo um dia desse. Aqui no Brasil ela tem 200 ministérios diferentes. Ela tem um ministério de skatista. Eu gosto de skate, eu pego meu skate, vou servir ao Senhor. Manobras radicais para Jesus. Ela tem um ministério de pesca mesmo, de homens que gostam de pescar, se reúnem, alugam um barco, vão pescar. Eu falo: bacana, bonito, show, divertido, aventureiro. Mas será que é isso que o Senhor está pedindo? Sabe, irmãos, por que essas coisas todas encantam as pessoas? Porque fazer é fácil, difícil é gerar. Construir uma arca dá trabalho, pega madeira, puxa na corda e tal, mas você consegue. Edificar um tabernáculo você consegue.
Agora, Abraão idoso e Sara estéril, gerar filho, tem que depender de Deus. E é isso aqui que muita gente quer fugir. Por isso não dá, irmãos, para você fazer um projeto de evangelização, colocar um alvo de batismo, sem orar e sem jejuar. Porque aí é que vem a crise de Raquel: dá-me filhos, senão eu morro. Ela falou para Jacó, Jacó falou: eu não sou Deus, eu não sou Deus, porque só Deus pode dar de fato. Mas aí você tem que ir, sabe, para o relacionamento com Deus. Então é mais fácil eu pegar um martelo e um prego e sair fazendo coisas. Estou usando aqui uma metáfora, tá? Sair por aqui, daqui para lá, vagando, postando na internet. Não, eu estou fazendo a obra. Mas no final, o que Ele quer é filho. Muitas pessoas estão confusas acerca do propósito de Deus na sua vida. Irmãos, vou te falar uma coisa: existem mensagens que mudam a sua vida para sempre. Uma mensagem que mudou a minha vida, quando eu entendi os ciclos da vida, os ciclos de 7 anos. Quanta coisa passou a fazer sentido na minha vida, mudou, Outra mensagem que mudou completamente a minha visão da obra, de tudo, é essa mensagem que eu estou compartilhando com você. Entendeu? Isso aqui mudou. Alguém já leu aqui O Centro do Coração de Deus? Alguns, né? É um negócio que muda você, transforma você, você nunca mais você consegue agir da mesma forma. Então o propósito de Deus não mudou. Em Adão ele queria filhos, em Noé ele queria filhos, em Abraão ele queria filhos, e hoje ele continua querendo filhos espirituais. Por que que nós fomos chamados para gerar? Segundo, porque gerar nos faz crescer. De acordo com a Bíblia, nós precisamos passar por 3 estágios na nossa vida. 1 de João, capítulo 2, 12 a 14, diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Agora, preste atenção. Eu vou falar aqui para todo mundo, tá? Você vai se encaixar em um desses aqui. Filhinhos, primeiro para os filhinhos. Eu escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, tem jovens aqui? Escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, e tendes vencido o maligno. Já vencestes, amém? Você não vai vencer, você já venceu. Está cheio da palavra. Então o clamor do coração de Deus é que cada um de nós cresça espiritualmente até alcançar a paternidade. Isso aqui é uma crise para muita gente, que eventualmente vem congregar conosco, e chega um certo ponto ela fala assim: ah, não me adaptei à igreja. Eu fico olhando assim, o que de ruim, Marcelinho, que ela achou aqui? Não é que sejamos uma igreja perfeita, não somos uma igreja perfeita. Diga assim: essa igreja não é perfeita, mas é uma bênção. Amém? Você crê isso? Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Amém? A dificuldade não é adaptação, a dificuldade é gestação. É isso. Se você tirar a pressão da gestação, acabou. O milênio vai vir, a pessoa vai ficar aguardando. Todos começamos aqui como filhinhos. Quem são os filhinhos? Aqueles que nasceram de novo, os bebês espirituais. E eles estão tão felizes, porque eles conhecem o amor do Pai. Eles sabem: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Ele está tão feliz, ele fala: meus pecados foram perdoados, aleluia, Deus me perdoou, eu fui lavado pelo sangue, glória a Deus. Eles estão tão felizes, isso é uma bênção. Aí ele diz assim:
Você se torna jovem. Quando você se torna jovem, você já é forte na palavra. Você está recebendo uma medida de palavra. Você já fez maturidade, já fez CTL. Você já se alimenta por si mesmo. Já não é necessário colocar uma madeira na sua boca. Você já consegue caminhar sozinho, já consegue se limpar sozinho. Sabe, você conseguiu uma autonomia. Você está tendo batalhas e está vencendo o maligno. Esses são os jovens, espiritualmente falando. Mas ele diz assim, depois de passar pelo processo de filhinhos e jovens, ele vai entrar na paternidade. Ele diz: vós pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Vocês têm um conhecimento maior, mais profundo, mais elevado de Deus. Quando eu falo do Senhor e das suas obras, vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês chegaram em um outro nível. Qual é a intenção de Deus? É nos ajudar que o filhinho se torne jovem e o jovem se torne pai. Porque a infância não é ruim, a infância é uma época boa da nossa vida, amém? São dias maravilhosos. A criança chega, ela dá vida à família, não é? Tanto que quando o casal fica muito tempo sem ter filho, daqui a pouco ele tem um poodle, que a casa fica aquele silêncio e tal, ele começa, né? Aí começa a criar calopsita, hamster, não sei o que e tal. A criança vem e supre isso tudo. É ou não é? Começa a correr de lá para cá, você tem tempo lá de alimentar a calopsita, né? Nada contra os animais, perdão aqui, os defensores. Mas o bebê é bom, ele ri com facilidade. Olhos puros, choram quando tem necessidade. E tudo que eles sabem, meus pecados foram perdoados. Eles estão felizes. Eles não têm conhecimento profundo de Deus, precisam de ajuda para se alimentar, estão crescendo, estão se desenvolvendo, uma maravilha. Aí você chega na juventude espiritual, o jovem é fantástico, o entusiasmo, sangue nos olhos, faca na caveira, motivação 100%, uhul, estamos juntos, levanta, corre, sabe, a energia parece que não acaba nunca. São destemidos, são fortes, são capazes de trabalhar incansavelmente por uma boa causa. Já sabem se alimentar sozinhos, amém? São fortes na palavra, estão vencendo o maligno. E os jovens podem atingir um certo nível de maturidade, que é uma bênção, irmãos. Às vezes, a Rê fala comigo assim: ah, Ricardo, dá um desconto porque é jovem. Eu falo: amor, eu, na idade dele, já tinha muita responsabilidade. Tem jovens que amadurecem mais, sim ou não? Sim, já tinha muitas responsabilidades, já trabalhava, cresci dentro de farmácia, com 12 anos já aplicava injeção na veia, media pressão, fazia curativo. Agora eu deixei, né? Segui outra carreira. Mas numa emergência, né? Não tem CRM não, já receitei muita gente. Mas passado, né? Fui ordenado, fui o pastor mais jovem da denominação, na época que eu fui ordenado, né? Fui ordenado em 93, tinha o quê? Uns 14 anos, 15 anos por aí. Casei em 94, olha que a denominação nem ordenava sem ser casado, mas me ordenaram porque eu já estava ali totalmente comprometido, não tinha volta mais. Quem me conhece sabe, eu sou um homem sem plano B, irmãos, eu só tenho plano A, entendeu? Por isso que as coisas tendem a dar muito certo na minha vida, que eu não fico assim, se não der aquilo, não, eu estou caminhando. E ele diz: isso aqui é muito bom, mas ele diz assim: olha, esses jovens ainda precisam tornar-se pais e mães espirituais, para experimentar a alegria da paternidade, da maternidade, aprender a disciplinar. E nós sabemos que o jovem está amadurecendo à medida que ele vai mudando os pensamentos acerca do seu pai. Então dizem que uma criança, até os 8 anos de idade, elas dizem assim: meu pai sabe tudo, meu pai é rico, meu pai tem dinheiro, né? Toda criança pensa assim. Na mente dela tudo é maximizado. Eu mesmo caí nessa armadilha, porque quando eu casei com a Rê, a casa onde eu cresci,
Na minha mente era uma mansão. Não era como um apartamento de hoje, era uma casa grande, mas não era do jeito que eu imaginei. E eu saí muito criança de lá. Quando eu casei, eu falei, nós vamos voltar lá na cidade, vou te mostrar onde eu morei, a casa grande. Quando eu cheguei, que eu olhei para casa, ela falou, é essa? Eu falei, eu acho que ela diminuiu um pouco, que era a mesma casa lá, né? Mas na minha mente de criança era um casarão, entende? Porque a criança, ela maximiza tudo, sim ou não? Até os 8 anos ela fala assim, meu pai sabe tudo. Aos 13 anos, ela diz assim, estou descobrindo uma coisa. Tem algumas coisas que esse velho não sabe direito, não. Aos 16 anos, todo jovem chega a essa conclusão. Meu pai é pré-histórico. Está desatualizado. É um tiranossauro rex. Depois de muitos anos de casado, quando ele casa e ele tem filhos, muda. Ele diz assim, nossa, meu pai é tão sábio. Meu pai administrava, como que meu pai conseguia fazer tanta coisa? Ele começa, aumenta a admiração dele. E aí conta a história que um rapaz, adolescente, ele vivia um relacionamento conflituoso com o pai dele. E eles discutiam muito. Ele falou para o pai, olha, no dia que eu fizer 18 anos, eu saio de casa e eu não volto mais. E ele completou 18 anos, botou a mochila nas costas e saiu de casa. Foi embora. Aí começou a bater com a cabeça. Engravidou uma moça. Assumiu o filho, teve que alugar uma kitnet. Foi trabalhar com subemprego. Aquela coisa toda, agora lutando pelo pão de cada dia. Os estudos, ele interrompeu os estudos. E aí vivendo ali naquela luta, aquela dificuldade. O filho nasceu. A mente dele mudou. Um dia ele estava conversando com a esposa dele e falou assim, olha, eu acho que não foi certa a maneira como eu saí de casa. Eu vou ligar para meu pai, queria encontrar para o meu pai, queria ver se de repente mudou alguma coisa. E ele pegou o telefone, ligou para o pai e falou, pai, será que teria como a gente se encontrar? Ele falou, claro filho, vem, domingo, nós vamos almoçar juntos, sua mãe vai ficar muito feliz. Preparou um almoço, foi ele, a mulher, o filhinho. E passaram a tarde com o pai falou, filho, você não tem vontade de voltar a estudar? Ele falou, tem pai, eu me arrependo de não ter estudado, quando o senhor quase me obrigava. Ele falou, então volta a estudar, eu pago os seus estudos. Como é que você está? Não, estou morando em tal lugar e tal. E conversou, e ali reataram, e foi aquela coisa maravilhosa. No final da tarde ele voltou para casa, com a mulher e com o filho. E ele falou para a mulher assim, puxa, eu saí de casa, meu pai era um homem implicante, aí discutia tanto comigo, uma pessoa difícil de relacionar. E hoje eu voltei, foi uma tarde tão agradável, um almoço tão tranquilo. Eu vejo como meu pai mudou nesse tempo. Ele mudara, mas ainda não ao ponto de perceber, de compreender que a mudança tinha sido nele, entendeu? Na mente dele o pai mudou. Então isso é uma indicação de que a maturidade está chegando. Será que o nosso pai muda quando nós crescemos? Não, às vezes os pais continuam do mesmo jeito, mas a gente muda. Muda a nossa maneira de olhar, muda a nossa maneira de enxergar. É pena que quando alguns enxergam isso, às vezes já é tarde. Não é verdade? Mas se Deus está te dando essa palavra, ainda é tempo. Aí chega o último estágio, pais e mães espirituais. De que maneira jovens espirituais crescem e se tornam pais e mães espirituais? Só existe uma maneira, tendo filhos. Entende? Você pode conhecer a Bíblia de cor, você pode fazer todos os cursos, em seminários, conferências, aprender tudo o que você quiser. Nada disso pode transformar em pai e mãe espiritual. Só quando você gera filhos. E é por isso que muita gente não entende o coração de um pastor. Porque quando você gera no ministério, você tem aquele apreço. E eu vou falar para os irmãos, isso é a coisa mais, eu acho que mais sofrida, mais doída para qualquer pastor. Uma pessoa se converte, o pastor fica feliz, faz festa, fala, puxa, mais um filho, mais alguém chegando, a igreja está crescendo. Aí, ele entra ali na célula para ser cuidado. E muitas vezes aquele que está cuidando não tem o encargo de pai e de mãe. E aí você fala, cadê o fulano? Ele fala, ih, foi embora. Mas você ligou?
Não, não. Você fala, não. O coração do pai é diferente, irmãos. O coração do pai é diferente. Esses pastores de jovens sabem que eu já falei para todos eles aqui, né? Hoje, o pastor Elias tem 2 filhos, o obreiro Igor tem 1, quem é o outro? Yuri ainda não tem. Yuri ainda não tem. Vamos ver se ele encontrar ânimo esse ano aí, voltando de Goiânia, né? Ele e o pastor Daniel também ainda não. Mas às vezes eu falo com eles, que eles ficam impacientes, falando assim, não pastor, esse jovem aí não anda de ônibus ainda, eu nessa idade já andava. Eu falo que agora você tem filho, eu quero saber com que idade seu filho vai andar de ônibus. Aí eles falam assim, não, mas agora o mundo mudou, está muito perigoso, na minha época não era assim. Não foi o mundo que mudou, você que mudou. Você tem um coração de pai, né? Já desse eu perguntei para o pastor Alan Jaime, que deve estar nos assistindo agora. Eu falei, com que idade Caleb vai para a praia sozinho? Porque ele falava, não, porque eu ia sozinho, não sei o que, ia andando até a barra. Eu falei, com que idade você vai deixar seu filho andando até a barra? Entendeu? Só entende quem tem, não é verdade? Só entende quem tem. Como é bom, irmão, quando você tem um filho e na igreja tem um discipulador, um líder que pega no pé do seu filho. Porque você em casa, você cansa, né? Levanta, ele levanta. Aí o líder fala, estou te esperando aqui. Ele levanta, toma banho e vai. Não é? Ajuda. Não é bênção? É ou não é? É ou não é? Pai tem que ser parceiro da igreja, né? No trabalho. Mas não é isso que eu quero falar, não. Estou falando aqui da maturidade espiritual. Eu quero dizer o seguinte, gerar traz crescimento. Gerar faz você crescer. Você não é a mesma pessoa. Às vezes tem casaizinhos novos que casam e alguém fala, nossa, ela é tão novinha, ele tão novinho, será que vão dar conta? Aí a menina engravida fala, nossa, como é que vai ser? Eu falo, fica tranquilo. 9 meses de gravidez muda a mente dela. Quando a criança nascer, ela tem sono pesado, duvido. A criança, né? Um espirro, qualquer movimentozinho, ela já pula da cama, aquele sono pesado vai embora, muda completamente, sim ou não, irmãos? E o homem, quando tem filhos, ele prospera também. É uma disposição que dá na gente sair de casa, quando a gente tem gente para alimentar, a gente dependendo da gente, não é? Você não consegue ficar parado, não é verdade? Diga assim, filhos nos fazem crescer. Terceiro, por que nós somos chamados para gerar? Diga, porque Deus espera que nós tenhamos uma linhagem espiritual. Irmãos, ao longo da Bíblia, nós encontramos vários capítulos que são dedicados única e exclusivamente à genealogia. O que é a genealogia? É aquele capítulo da Bíblia que fala assim, fulano gerou ciclano, viveu tantos anos, morreu, fulano foi pai de Beltrano. E normalmente um crente, quando ele chega nessa parte da Bíblia, ele pula, porque ele fala, isso não vai me acrescentar nada. Mas entenda algo, nada do que o Espírito Santo mandou colocar na Bíblia é inútil. Tudo que está na Bíblia, o Espírito Santo mandou colocar. E por que ele mandou colocar genealogias? Porque ele achou que era interessante para nós. O salmista Davi diz assim, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem sido Deus de geração em geração. Como que nós sabemos que é de geração em geração? Porque uma geração se foi e uma outra geração foi introduzida e Ele continuou sendo Deus dessa geração. Deus é um Deus geracional. Então, quando nós lemos as genealogias, elas têm um objetivo. No Evangelho de Marcos, por exemplo, nós não vemos genealogia, porque Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. E um escravo, não importa de quem ele era filho, qual a família que ele veio, importa que ele tenha força e que ele faça o trabalho. Marcos, ele é o servo sofredor, é aquele que veio para servir. Por isso a palavra mais comum no Evangelho de Marcos é imediatamente. Imediatamente entrou no barco, imediatamente foi para o outro lado, imediatamente. Ele está sempre servindo, indo de um lado para o outro, curando as pessoas, pregando o Evangelho. Aí você chega em Lucas.
Lucas apresenta uma genealogia de Jesus, mas essa genealogia reporta ele a Adão. Jesus Cristo, filho de Tata, vai chegar em Adão para mostrar o quê? A linhagem natural de Jesus, que ele era homem, como nós, carne e osso. João foi escrito para os gregos, e João começa dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João não fala de genealogia, ele fala que Jesus veio direto de Deus, porque ao escrever para os gregos criam que existia um ser superior, chamado Logos, que era um ser que criava e que reinava sobre o universo, mas ele era tão altíssimo que ele era inacessível. E João prega para os gregos dizendo: olha, esse Logos que vocês creem que existe, mas acham que nunca poderão vê-lo, ele habitou entre nós, ele se fez carne, e quem viu ele, viu a glória de Deus Pai. E por que eu deixei Mateus para o final? Porque Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como rei. E aí sim, ele começa a genealogia dizendo Jesus Cristo, filho de Abraão. E aí vai, mostrando a genealogia de Jesus, para chegar, né, a essa genealogia do pai da fé, que é Abraão, que é a linhagem da fé. Adão, o homem natural, agora Cristo, o homem espiritual. Adão, o primeiro homem, Jesus, o segundo homem. O primeiro, né, veio lá de Adão naturalmente, mas espiritualmente vem do pai da fé de Abraão, e ele vai reportar a Abraão. E eu vou te perguntar aqui, qual é a condição para estar na genealogia de Jesus em Mateus 1? Não é ser homem ou mulher, porque tem homem e tem mulher. Não é a nacionalidade ou a raça, porque tem judeu, tem uma moabita, tem uma cananita, tem pessoas de nacionalidades diferentes. Não é se ele era senhor ou escravo, porque você vai encontrar lá um Boaz, que era um homem importante, e vai encontrar pessoas que não têm tanta relevância assim. Qual é a condição para estar na genealogia de Jesus? É apenas um: ter gerado. Ter gerado. Para que quando naquele dia nos apresentemos diante de Deus. Hebreus fala profeticamente sobre Jesus, mas isso é dito de todos nós. Hebreus 2, verso 13. E outra vez, porém neles a minha confiança. Eu estou entrando aqui na presença do Senhor dizendo: eis, Senhor, aqui estou. Sozinho? Não. E atrás de mim? Os filhos. Vamos, cadê? Ali, ó. Eis, Senhor, aqui estou aí. Os filhos que Deus me deu. Quando você entrar, você não vai entrar sozinho, amém? Você vai dizer: Senhor, eu cheguei, mas eu estou trazendo aqui filhos espirituais. Estou trazendo aqui, né, aqueles que eu gerei, aleluia, minha célula, minha discipulada. Irmão, vai ser muito bom, vai ser glorioso encontrar os nossos irmãos, nossos filhos espirituais lá. Então nós temos que continuar a genealogia. Mateus capítulo 1,16 termina dizendo assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E Cristo gerou, agora coloque o seu nome, Cristo gerou a Ricardo, que gerou filhos e filhas espirituais, que por sua vez conquistaram a sua geração para Deus. A genealogia de Jesus não foi encerrada, porque de Jesus veio você, e de você vão vir outros e outros e outros e outros filhos espirituais. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Laércio, você consegue colocar na internet aí, batismo dos 1000, Videira Rio, batismo nós fizemos em 2016, nós fizemos um batismo em Copacabana, 2016, olha só, nossa igreja começou
16 de janeiro de 2000. Oficialmente, em 1999, nós já reuníamos, já tínhamos um grupo, mas oficialmente em janeiro de 2000. Em 2003, nós batizamos 300 pessoas em praça pública. Era uma igreja nova. A igreja tinha 330 membros. E com 330 membros, nós batizamos 300 pessoas. Na Praça do Canhão, em Realengo. Sabe quem foi uma das pessoas batizadas lá naquele dia? Pastor André. Salva de palmas para ele, Pastor André. Fruto lá do batismo dos 300. Em 2014, eu fiz um desafio para a igreja, para a gente batizar na praia de Copacabana, e batizamos 500 pessoas, numa manhã. Você entra lá no Google, procura assim, Videira Rio Batismo dos 500. 2 anos depois, 2014, 2015, 2016, eu fiz um novo desafio, e nós batizamos cerca de 1000 pessoas, num só dia. O que aconteceu? Essa palavra de Deus, ela entrou como fogo no nosso coração. Nós entendemos a necessidade de que evangelizar é um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrou pão. Entendeu? Você sabia disso? Você sabia que se você der comida a um mendigo, ele conta para todos os outros que lá tem comida e vai fazer uma fila lá na sua porta? Sabia disso? O que é evangelizar? Um mendigo contando para outro mendigo: eu encontrei pão ali. Jesus é o pão da vida. Você foi saciado, você tem que levar esse pão para outras pessoas. Nós fizemos um desafio de cada célula. Olha aqui, irmãos, ouça. Eu quero impressionar você com isso hoje. Cada célula batizar 2 pessoas. 2 pessoas. Claro, teve células que batizaram 5, 6, 7. Mas o mínimo era 2, para a gente alcançar o alvo. E a igreja estava tão incendiada que foi isso que aconteceu naquele dia que nós estivemos lá. E agora, no dia 12 de novembro, nós queremos fazer um mega encontro. Mas nós não podemos fazer, não pode ser eu e o pastor André, eu e os pastores, não. Tem que ser todo mundo, irmãos. Todo mundo comprometendo, falar: pastor, eu vou estar aqui com 2 pessoas pelo menos. Se você vier e trouxer 2, nós fazemos um mega encontro. E se nós fazemos um mega encontro, nós podemos batizar. Todas as células podem batizar, todos os líderes podem batizar. Entende? Então, não pode ter um encontro da rede e uma célula não ter mandado ninguém, um líder ter um batismo, um líder não comparecer. Não pode, irmãos. Está fora do propósito. Não sei o que você está fazendo, mas o que você está fazendo não está alinhado com o propósito de Deus. O propósito de Deus é gerar. Você tem que estar no encontro, tem que estar no batismo, tem que estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nada é mais importante do que isso. Porque dessa vida nada vai ficar. Somente aquilo que nós fazemos que tem valor eterno. Amém? Fala assim: aleluia, glória a Deus, é isso. Quero que você esteja com o seu coração cheio de alegria, de ânimo, sabe, de motivação, porque a Bíblia diz: aquele que ganha almas, sábio é. Não tem coisa maior, melhor, mais gratificante, porque tudo que a gente faz nesse mundo, irmãos, aqui ficará. Você pode construir um edifício muito grande, um dia ele vai ser ultrapassado. Você pode comprar o carro dos sonhos, um dia ele vai ser um carro velho. Mas quando você faz algo que tem valor eterno, vai continuar, você vai levar. Tem um texto de Apocalipse que diz, a gente usa muito em funeral de crente, né? Ele diz assim: bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Quando nós passarmos, as nossas obras vão nos acompanhar. E o que nós vamos levar para o Senhor? Um bolo de chocolate? Não. Nós vamos levar filhos. Amém? Filhos espirituais para Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nosso Deus. É hora, irmãos, de nós reacendermos a paixão, o fogo
no nosso coração por fazer a obra de Deus, por liderar células, por trazer vidas para o Senhor, por apresentar ao Senhor aquilo que Ele mais quer. Eu fico pensando o que uma pessoa poderia dar a Deus. Se um pintor dissesse assim: eu vou pintar um quadro, vou me inspirar e vou dar um quadro lindo, único para Deus. Todos os dias, quando o dia amanhece, quando o sol se põe, ele pinta um quadro diferente. Se alguém dissesse assim: eu vou compor uma música, vai ser uma música tão linda, tão extraordinária, que ela vai ser cantada no mundo inteiro, e com essa música eu vou presentear ao Senhor. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que nos céus Ele tem o perfeito louvor. Tudo assim, não é só afinado, é puro, sem contaminação alguma. O que nós poderíamos dar para o Senhor? Ouro, prata. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. A única coisa que Deus quer e Deus não tem é o coração dos homens. E essa missão Ele não deu a anjos, Ele deu a mim e a você. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Nossa missão é essa. Como igreja, mais do que nunca, nós vamos focar agora no mês de setembro, usando as redes sociais, usando o nosso testemunho, usando o testemunho de outros, para pulverizar a palavra do Senhor, porque todos precisam saber. Amém?